E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês, ele soltou os dados, tá? De como está o emprego e desemprego no Japão. Não é sempre que o governo solta os dados, então nós temos que ficar alertas com isso. E quando sai, eu preciso passar para você, lógico. E com isso, o que é? Mostra-se um alerta, tá? Em relação ao mercado de trabalho no Japão, que eu vou fazer certas pontuações aqui sobre o que vai acontecer de acordo com a... Vou ler na matéria. Algumas das previsões que eu havia feito anteriores a esse tipo de coisa do governo se concretizaram, tá? Porque é questão de analisar como é que está o mercado de trabalho, interno e externo, como é que está a situação aí fora, e nisso já dá para você ter uma noção do que vai acontecer. E quem acompanha os vídeos no canal deve se lembrar que dessas previsões que eu havia feito, tá? Que se concretizaram com isso, e nessa brincadeira toda, já com esses dados do governo já dá para ter uma noção de como vai ser a tendência do Japão, tá? Para alguns meses. Não é para até o final do ano, é alguns meses só, questão de 2, 3 meses, tá? Porque muita água rola debaixo dessa ponte e acaba dando sempre alguma guinada, né, no mercado de trabalho, tá? Mas por enquanto vem com o tio aqui, principalmente se você tem interesse em vir trabalhar no Japão, porque mostra algumas informações aqui, não de forma direta, que eu vou trazer para você, tá? Como está o mercado de trabalho na parte das fábricas, no caso autopeças e etc, tá? Então já fica atento aí, no caso Bentoyas também, fica atento, tá? E para você que mora aqui no Japão, que quer mudar de emprego, tá? Então já vai ficando atento aí também, para ver quais que são as tendências, tá? Qual que é o lugar que você deve migrar para ter uma assertividade melhor. Por mais que possa parecer que dê um pouco mais de instabilidade, tá? Mas nessa aparente instabilidade pode ser que dê mais estabilidade que fábricas, por incrível que pareça, tá? Mas vamos lá, vem com o tio Japa aqui. A taxa de disponibilidade de empregos no Japão melhorou pelo 6º mês consecutivo em julho, refletindo um declínio no impacto da pandemia nas atividades econômicas e sociais, mostraram os dados do governo. O governo foi malandramente estratégico, mostrando isso. Por quê? Ele soltou esses dados, só que se você levar em conta que agora o Japão está passando por uma crise de coronavírus, bem feia por sinal, tanto que a OMS soltou um comunicado falando que o Japão é o país que tem mais infectados no mundo. Então você vê que o governo ele foi estrategicamente, né, inteligente ao soltar esses dados. Porque, claro que com essa crise aí, né, do coronavírus vai dar uma baixada? Vai dar uma baixada, não precisa ser muito inteligente. Por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro e você tem que tomar cuidado na intenção que a pessoa vai passar para você. Por que que eu falo isso? Porque vocês veem que nós estamos no final de julho, tá? E o governo solta dados de junho. Tem que ser muito malandro, né? Mas mesmo por esses dados de final de junho que ele soltou agora, já dá para ter uma noção de como está o mercado de trabalho e para onde que ele está migrando. E é isso que eu vou trazer para você, tá? A relação de emprego-candidato subiu 0,03% em relação ao mês anterior, para 1,27%, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência. A proporção significa que havia, tá, 127 vagas para cada 100 candidatos. Lembrando que isso aqui são os dados de junho, como diz aqui, né? Melhorou pelo 6º mês consecutivo em junho. Então, são dados de junho. Então, são dados um pouco mais antigos, não são totalmente recentes. Então, nessa brincadeira toda, você vê que até o mês de junho tinha bastante emprego. Só que, calma lá, tá? Vamos pisar no freio aí. Por quê? Muita gente vai falar, nossa lá, japonês, você estava mentindo, você estava falando que está com pouco emprego. Não, tá? Eu falei que havia empregos, mas não havia emprego sobrando. Isso é a primeira coisa. Segundo, aqui eles colocaram essa taxa de estatística de empregos, só que eles não colocaram por setor. Por isso que eu falo, tem certas informações que tem que ser analisadas, porque da forma que eles querem jogar, que a coisa está muito boa ali, né, e joga assim uma informação bruta de uma forma só. Se você dilapidar essa informação, você vai ter uma surpresa muito grande, tá?
Mas vamos lá. Aqui ele já começa a dar uma certa dilapidada. O número de ofertas de emprego aumentou, especialmente no setor de hospedagem e alimentação. Caso hotelaria, restaurante é bom, né? Como é que se fala? Tô virando chinês. Restaurantes e etc. Aumentou 30,9% em relação ao ano anterior, em parte devido à flexibilização dos controles de fronteira do Japão para aceitar viajantes estrangeiros, de acordo com os dados ajustados sazonalmente. Ó, você vê que nesse aqui eles ajustaram os dados. Então, o que é isso? Eu já havia feito uma previsão também falando que depois que o Japão abrisse para o turismo, iria bombar esses setores. E você vê que realmente está bombando esses setores. Tá? Só não bombou mais ainda. Por quê? Porque não abriu o turismo individual, tá em grupo. Então, como é que se fala assim? Os empresários, eles estão meio tímidos. Eles têm que preparar os times deles para trabalhar, para não ter prejuízo. Prejuízo, o que é? Às vezes, dependendo, se ele trabalha com um time muito enxuto, se uma pessoa faltar, dependendo, ele não vai conseguir suprir toda aquela demanda que ele está aparecendo para ele. E nisso já dá para você ter ideia que nisso vai gerar um certo prejuízo para ele. Então, para não ter isso, os hotéis e os restaurantes já estão começando a se mobilizar para esse ponto. Então, tem que treinar o povo, então tem que contratar. Isso é fato. Então, você vê que um segmento que está bom no Japão, pelos próximos meses, é hotel e restaurante. Resumidamente, parte de setor de serviços. Parte de setor de serviços no Japão cresceu, tá? Então são pontos que você pode migrar para lá, né? Sem grandes chances de ter dor de cabeça. Claro que deu essa onda do coronavírus agora, tá? Dependendo da situação, pode ser que dê um pouco na queda no serviço. Só que, em contrapartida, o Kishida ele já se pronunciou, tá? Que ele não pretende colocar estado de emergência nem quase emergência. Ele vai deixar assim, a cargo dos governos locais, não colocar esse tipo de regra. Mas os governos locais a pedir, no caso a instar as pessoas a não ficarem em situação de risco. Que é diferente de fazer grandes bloqueios, tá? Então já dá para você ter ideia que dependendo, as pessoas vão fazer da forma que ela quiser, quando ela quiser, tá? E se ela quiser dar ouvidos ao governo ou não, aí é outras coisas. Ó, só para vocês terem ideia que o governo Kishida não está muito a fim de colocar estado de emergência, é que Okinawa já atingiu 90% dos leitos hospitalares lotados. O Tamaki, tá? Que é o governador de Okinawa, ele pediu pro Kishida, bota essa porqueira no estado de emergência, porque não tá dando, nós estamos estrangulados. O Kishida deu de ombro para ele. Tá? Por enquanto, até onde eu vi, não saiu resultado nenhum, não saiu, como é que se fala assim, consideração nenhuma, não tem, como é que fala assim, ideia nenhuma do Kishida soltar isso. Tá? Pelo que ele falou, então já dá para você sacar por A mais B que isso vai ficar mais a cargo das pessoas, essa queda nos restaurantes, do que do próprio governo. Já fica bem claro. E você vê que foram os dados ajustados. Por que eu falo isso? Você verá mais para frente a sacanagem que é. Mas continuando aqui, né? O Ministério do Trabalho alertou que essas ofertas de emprego em julho podem ser afetadas pelo ressurgimento das infecções de coronavírus, depois que o Japão registrou mais de 230 mil casos, né? Atingindo um novo recorde pelo segundo dia consecutivo. Então você vê que é aquilo que acontece. Só que antes, o governo meio que proibia, né? Tipo assim, fica a seu cargo, mas estamos proibindo, limitando horas de trabalho. Agora não. Tá? Então vai ficar mais a cargo das pessoas mesmo do que do próprio governo. Tá? Nesse ponto o governo lavou as mãos, por enquanto. Dados separados do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações mostraram que a taxa de desemprego ajustada sazonalmente, você viu que o desemprego ajustado sazonalmente ficou em 2,6%, inalterada em relação ao mês anterior. Você vê que já tem 2 meses, tá? Que o desemprego ele não aumenta. Você vê que ele não aumenta, mas também não diminui.
que isso mostra? Que os empregadores, com as pessoas que já estão ali, tá, com o que aconteceu de mercado, tá, você vê que houve o preço da commodities, o dólar subiu, o troço foi horrendo. Os empresários tiveram que se reajustar de alguma forma. Então eles pegaram os times, que as pessoas que eles têm ali, tá, e falaram assim, vamos trabalhar com essas pessoas. Ponto. Não queremos nem contratar, nem demitir. Então você vê que se a taxa de desemprego foi mantido ali nos dois períodos, é sinal que os empresários estão com essa mentalidade, porque eles não querem contratar mais para poder não haver aumento, não onerar sua carga, tá? E nem demitir pessoas, porque pode ser que dê falta. E nisso ele vai ter que contratar de novo e vai ter que passar todo aquele processo pode custar uma grana a mais para ele, então é melhor manter assim. Então já dá para você ter ideia que em determinados setores está estagnado o emprego no Japão. Não está assim com grandes contratações, tá? Eu falo esse tipo de coisa porque eu tenho visto alguns anúncios aí falando de grandes contratações. Toma cuidado, tá? Com esse tipo de coisa. Nem tudo que reluz é ouro. Já estou trazendo para você com os dados do governo. Tá. Ó, a taxa para homens caiu 0,1 ponto em relação ao mês anterior, para 2,7%, enquanto a taxa das mulheres subiu 0,1 ponto para 2,5%. Então já deu para você sacar que para homens está diminuindo e para mulheres está subindo. Por que disso? Porque setor de hotelaria e restaurante, tá, eles precisam de pessoas. Só que para linha de frente assim, para lidar com o Okyaku-san, no caso o Okyaku-san é o cliente, tá? Dependendo de uma mulher, é mais chamariz. Principalmente se colocar uma mulherzinha bonitinha ali, cheirosa, que não sei o que, é um chamariz danado. Do que colocar um marmanjo ali, carrancudo, para trabalhar, tá? Então você vê que o cartão de presença ali, o cartão de entrada do restaurante, do hotel, depende muito da fisionomia das pessoas. E nisso você vê que a mulherada leva vantagem. Por mais que a mulherada não precisa assim, ser uma novinha, tá? Tem mulheres de idade, né? No caso assim, de meia idade, muito bonitas, por sinal. Quando eu trabalhava lá no Grande Hotel em Arima, nossa, tinha umas senhoras lá, fala senhoras, assim, questão de educação. Umas mulheres de meia idade que davam, como é que se fala assim, de 10 e muita menininha nova que trabalhava lá. Tanto em questão de pose, questão de etiqueta e educação. Tá? Então, todo esse tipo de coisa influencia na contratação e etc. Tá? Então, você vê que, além que tem a parte dos arubaitos, part-time, tá? Também. E juntando essa parte de arubaito, part-time, geralmente a mulher faz muito mais que homem. Então, você junta todos esses fatores, você vê que para a mulher subiu mais, para o homem deu uma despencada. Tá? Então existe uma série de fatores que as pessoas têm que levar em conta, tá? Que isso não é levado em conta. A taxa de desemprego permaneceu estável, mas o conteúdo e os detalhes das estatísticas foram bons, disse Megumi Wada, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Daiwa, apontando para a tendência de declínio de pessoas sem emprego. Então, por ela, tá? Ela está achando que vai diminuir o desemprego no Japão. O número sazonalmente não ajustado de desemprego em junho totalizou 1,86 milhão, uma queda de 210 mil pelo 12º mês consecutivo de declínio em relação ao ano anterior, mostrados os dados do governo. Aí é a hora que fica a dúvida. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, porque em uma parte aqui ele fala assim, né? Que a taxa de desemprego ajustada sazonalmente em junho ficou em 2,6%. Aqui depois ele já fala que a taxa o número sazonalmente não ajustado de desemprego em junho totalizou 1,86 milhão. Aí é aquela velha história. Por que entrou um ajustado e o outro não? Porque nesse caso aqui da sazonalidade não ajustada de desemprego, existem vários fatores para contabilizar isso. Por exemplo, a pessoa ela não tem direito ao seguro-desemprego, porque ela não alcançou os pré-requisitos mínimos. Então, como ela não vai passar pelo um órgão do governo para isso, ela não entra nas estatísticas.
Vocês entendem? Então, tem uma pessoa que ela vai procurar emprego na Hello Agro, porque ela está desempregada. Ela entra nas estatísticas. Parte de arubaito, part-time, dependendo do empregador, tá? Aí é a hora que entra o bafafá do My Number. Se ele faz o pagamento da pessoa no dinheirinho ali, no caso assim, no envelopinho, ele não joga não faz depósito bancário ou alguma outra coisa parecida, ele tem como sair fora do My Number, tá? Da fiscalização do cartão My Number. E nisso que quer dizer que aquela outra pessoa também, tá, que recebeu o dinheiro, ela não entra estatisticamente nessa parte. Então, são situações que tem que se tomar cuidado, Por isso que eu falo, tem que analisar tudo de uma forma segmentada, tá? Não adianta querer jogar todos os dados ali, jogar para você, porque aí que é? Isso é cortina de fumaça. Tá? Então tem que se tomar cuidado com essas cortinas de fumaça, no caso assim, tapar o sol com a peneira, para querer enganar e ludibriar as pessoas. Isso é complicado. Mas continuando lá. O número sazonalmente ajustado de desemprego em junho totalizou 1,86 milhão, uma queda de 210 mil pelo 12º mês consecutivo de declínio em relação ao ano anterior, mostraram os dados do governo. Então você vê que o número não ajustado, tá? Mas de acordo com o governo, deu uma queda. Então você vê que 210 mil pessoas, né? É um número baixo, tá? É um número muito baixo. Se levar em conta isso, uma boa parte disso, só os estagiários técnicos já ocupam isso aí. Por quê? Teve mês que chegaram 40 mil estagiários técnicos. E aí? E o resto da população japonesa e o resto dos estrangeiros, tipo brasileiro, filipino, peruano, que vem. Vocês entendem como é que o mercado de trabalho não tá bom? Por mais que se coloque esses dados assim, nossa, tá aquecendo, tá diminuindo. Mas o número de entrantes, dependendo, já supera isso aí. Então, tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado com as informações. Tá? Então, continuando. Então, por isso que eu falo para as pessoas. Fiquem alertas. Aí as pessoas, você é só um youtuberzinho. Beleza, eu sou só um youtuberzinho, mas estou tentando alertar. Tá? Olhando para o futuro, o Ada diz, é o projeto que a tendência de recuperação continuará, a menos que haja uma mudança na política do governo para restringir as atividades. Isso aí, por enquanto, não vai acontecer. Tá? De acordo com o Kishida, pelo próprio, tá? Ele não vai colocar restrições. Por enquanto. A não ser que a coisa dê uma degringolada muito grande. Né? Caso contrário, vai continuar assim. Tá? O número de pessoas que deixaram os empregos involuntariamente, tá? Você vê que eles usam palavras bonitas para falar assim, as pessoas que foram demitidas. Tá? O número de pessoas que deixaram os empregos involuntariamente diminuiu 110 mil em relação ao ano anterior. E o número daqueles que deixaram voluntariamente, aqueles que pediram as contas, tá? Caiu 50 mil, mostraram os dados. É aquela velha história. Você está entrando numa situação, se você juntar, na época, o aumento do commodities, né? Então, aumento de preços no Japão. Você vê que já está há muito tempo subindo os preços no Japão. O preço das commodities, água, luz e gás subindo, tudo subindo. Quem é que vai se dar o luxo de pedir as contas? Né? E por outro lado, você vê que os que foram involuntariamente foram demitidos são 110 mil. Isso é um número baixo também. Você vê o quê? Que as empresas não estão demitindo. Por quê? Elas não conseguem fazer um cronograma por causa dessa alta dos commodities. Então ela tem que trabalhar com o que ela tem, com as ferramentas que ela tem, com as informações que ela tem. E em cima daquilo ali, que ela vê assim, não, estou com esse time bom, esse time está me surpreendendo a situação, mantém assim. Mas você vê que grandes contratações não está tendo. O número de pessoas com emprego aumentou em 210 mil para 67,59 milhões pelo terceiro mês consecutivo de aumento em relação ao ano anterior. Tá? Mas se você levar em conta que o Japão tem 127 milhões de pessoas, isso aí praticamente é a metade. Tá? Então você vê que boa parte da população japonesa está desempregada. Agora a partir daqui, é bacana você prestar atenção. Por quê? Porque é a parte da indústria. Tá? A parte da indústria é a parte que
a grande maioria das pessoas que fazem contratações no Brasil manda para cá. É onde que os brasileiros mais pegam contratos de financiamento de trabalho e passagem para vir para cá trabalhar. Então presta atenção aqui para você ver a tendência, como é que tá. Tá? Por A mais B, por quê? Para você ver, para não deixar as pessoas te ludibriarem, te enganarem. Tá? Eu falo isso porque é aquela velha história. Tudo depende do interesse da pessoa que está te oferecendo as coisas. Você vê que um vendedor ele quer te fazer comprar alguma coisa. É a mesma coisa uma pessoa que quer te oferecer emprego, né? Sendo ela agenciadora. Então, porque ela sabe que ela vai ganhar aquilo ali a partir da hora que ela te embarcar. Mas depois o que as consequências você vai passar, é você que vai passar, não é o agenciador. Tá? Então, eu sei que pode parecer frio eu falando esse tipo de coisa, mas é a realidade. Tá? A realidade, às vezes, ela não é bonita. Ela é fria. Tá? Mas vamos lá. Por indústria, parte industrial. O número de trabalhadores nos setores da saúde, bem-estar, pesquisa acadêmica e telecomunicações aumentou notavelmente em relação ao ano anterior. Então você vê que a tendência para esses setores. Só que, em momento algum, eles falaram de setor manufatureiro, você vê na tendência de aumento. No setor de manufatura, você vê que não foi citado. Então não cresceu. Manufatura engloba o quê? Usinagem, autopeças, montagem de carro e outras coisas. Tá? Então você vê que nessa parte eles não citaram, porque não houve aumento ali. Da mesma forma, Bentonhas. Quem trabalha aqui no Japão já reparou que não está tendo grandes anúncios de contratações em Bentonhas também. Já deve ter reparado nisso. Né? Então você vê que a parte de comida também está meio que se mantendo, mas não há grandes contratações. Por isso que eu falo para você, nem tudo que reluz é ouro. Tá? Estou tentando trazer a realidade do Japão já para você ter uma noção de como está realmente, para evitar aquela velha história. Eu faço esse tipo de alerta, eu tenho amigos agenciadores no Brasil, me dói o coração fazer esse tipo de alerta, porque eu sei que dependendo, acaba prejudicando eles. Mas é aquela velha história também, né? E a hipocrisia da situação, tá? Como eu já passei por muita coisa, eu não quero que você que futuramente venha para cá passe. Não estou falando para não usar agenciadores ou caso coisa parecida. Estou falando para você fazer uma pesquisa e não assinar contratos logo de cara. Você pode usar o agenciador que você quiser. Da mesma forma que eu tenho amigos agenciadores, eu amo eles de paixão, porque foram muito bons para mim. Tanto que na época que eu casei, depois eu logo vim, uma dessas agenciadoras que eu vim por ela me deu praticamente, ela falou assim, eu vou te dar de presente de casamento. Por isso que eu falo, tem certas coisas que eu falo assim, pô, me dói. Tá? Parece que eu tô batendo na cara dessas pessoas. Mas é que assim, eu quero alertar você, tá? Para não passar os perrengues que eu já passei. Tá? Independentemente de qualquer situação. Tá? Eu sei que os agenciadores vão continuar ganhando, eles vão continuar ganhando. Tá? Só que aquela velha história, eles podem ganhar, mas você pode ganhar também. Ficar naquele tete a tete ali. Eu ganho, você ganha, ninguém sai no prejuízo e ficamos todos felizes. É isso que eu quero também. É um dos intentos que eu vou trazer nisso. Eu não estou fazendo nenhuma caça às bruxas, a agenciadores, empreiteiros, nem nada. Eu só quero que todos ganhem. Se for para um ganhar e o outro se fuder, desculpa o termo, porra, aí é sacanagem, tá? Mas continuando. As pessoas que deixaram temporariamente a força de trabalho, tá, que pediram as contas ali, né, diminuiu 1,57 milhão. O número mais baixo desde 1,40 milhão em junho de 2019, antes da disseminação da infecção por coronavírus, refletindo uma tendência decrescente de trabalhadores afastados. Mas isso aqui é fato. Com tudo subindo, quem que se vai te dar o luxo de pedir as contas? É uma coisa óbvia, né? Então é aquela velha história. Nós estamos, basicamente, quem está empregado aqui no Japão está à mercê do contratante, né? Ali no caso, ó, estou contando com sua boa, como é que se fala assim? Com a sua... fugiu a palavra, me desculpe. Estou contando com sua boa vontade, tá? Para você me manter empregado aqui. Porque se eu tiver que procurar emprego, eu sei que eu estou lascado. Tá?
Então você vê que o número de contratações são baixos. Mas continuando aqui. Tá? A situação está melhorando para as empresas que foram forçadas, né, a suspender suas operações, disse um funcionário do governo. Aquelas, depois que entrou o coronavírus, houve aquele problema, né, de trabalho, etc. Muitas empresas tiveram que demitir, agora estão recontratando. Tá? Mas você vê que são números expressivos? Não são. Porque 210 mil, né, o número de pessoas com emprego aumentou 210 mil pessoas para 67,59 milhões. Então você vê que 210 mil novas contratações para um Japão inteiro, isso é muito pouco. São números baixos. Eu encaro como número baixo para uma nação. Tá? Aquilo que eu já havia mostrado. Dependendo do mês, de estagiário técnico, em um mês veio 40 mil. Só de um país. Tá? Só de um país. Veio 40 mil só de um país. Para 210 mil é muito pouco para suprir. Então é aquela velha história. Está tendo emprego no Japão? Está tendo emprego. Mas não é aquela coisa assim abundante como era antigamente. Por isso que eu falo para as pessoas, tomem cuidado na hora de trocar o seu emprego aqui, porque existem certas tendências, tá? Existem certos números, e para você que vem do Brasil para cá, toma cuidado também, porque dependendo da empresa, ela não te garante que você vai conseguir continuar trabalhando ali, ela não vai te garantir que você vai conseguir fazer as horas extras, a ponto de você conseguir pagar todas as suas contas, e você conseguir se manter de uma forma estável e tranquila. Você vê que o Japão está passando por essa turbulência, pelos próprios números do governo. Tá? Então, toma cuidado, tá? Com a velha história, nem tudo que reluz é ouro. Tá certo? E vida que se segue. O vídeo ficou longo? Ficou longo. Tá? Me desculpe, eu tinha que fazer certas considerações. Mas eu acho que com essas considerações já dá para você ter noção de como está o mercado de trabalho agora e para onde esse mercado de trabalho está migrando. Tá? Então aquela velha ideia assim, de grandes contratações, toma cuidado. Eu sei de grandes contratações que vão acontecer na parte dos semicondutores. Não é Murata. Tanto que eu já anunciei 2 grandes fábricas aqui. Tá? Que é a fábrica da Kioxia, vai ser aberta lá em Mieken, tá? E uma fábrica da TSMC que vai ser aberta em Kumamoto. Esses 2 lugares vão fazer uma puta de uma grande contratação. Isso é fato. O empreiteiro que bancar um inteligente vai conseguir colocar a gente lá para trabalhar, pô, vai ganhar uma grana. Da mesma forma que uma pessoa que souber falar japonês, em nível intermediário, vai conseguir um emprego lá, pô, vai conseguir um emprego num lugar bom pra cacete. Vai trabalhar num lugar climatizado e etc. Então, é questão de bancar o inteligente. Da mesma forma, quem acompanha o mercado, né, de trabalho aqui no Japão, tem visto as ofertas de emprego, principalmente em relação a japonês, mercado de emprego japonês, esse tipo de coisa, sem ter que ficar olhando revista, né, revista brasileira, já é dar nome, não vou dar nome porque eu não vou fazer jabá para ninguém, mas ficar vendo revista brasileira, ver o mercado geral, tá? Verá que o segmento de contratações está mudando. Por que eu falo isso? Se você só olha uma revista brasileira, o contrato de trabalho ali, tá? Os contratantes, você só vai ver um segmento só vai ver segmento da indústria. É isso que as pessoas não entendem, que eu fico muito puto. Que as pessoas só veem o segmento da indústria e acham que é só o segmento da indústria que existe no Japão. E não, porra, abre a mente. Existem vários segmentos, mas você tem que olhar quais que são os mais proporcionais a cada situação. Se está tendo mais vaga de emprego para a indústria, se está tendo mais vaga de emprego para serviços, setor de prestação de serviços. E é isso que muitas pessoas não prestam atenção. E eu preciso praticamente ter que desenhar aqui, fazer um vídeo de meia hora para a pessoa poder aprender, para a pessoa poder entender. Se você já entende isso, me desculpa, tá? É só um desabafo. Você vê que eu acabo até me alterando, porque tem muita mente que é assim, que só vê revista brasileira e acha que é só aquilo ali que existe no Japão, no setor manufatureiro. E não é. Então é aquela velha história. Pô, dá para crescer no Japão? Ainda dá para crescer, dá para ganhar dinheiro no Japão, dá para ganhar muito dinheiro no Japão ainda. Mas use a inteligência, use a cachola, estude japonês. Tem muita oportunidade por aí que as pessoas estão perdendo
por preguiça. Eu falo preguiça porque estudar japonês, ele não é, como é que se fala assim? É gasto, ele é investimento. E se você não quer gastar estudando japonês, pô, tem muito material de graça na internet para estudar japonês. Mas requer o quê? Esforço, dedicação. É o que as pessoas não querem. Tanto que você vê que eu vou gravar um vídeo que já passou de 30 minutos. Vai ser muito pouca pessoa que vai assistir aqui. As pessoas preferem o quê? Um vídeo de 10 segundos de um TikTok, de 1 minuto de um TikTok, do que esse tipo de coisa. Aí entra a ideia. Para você se formar numa faculdade, você leva no mínimo 4, 5 anos. No mínimo. Ainda se você levar especializações, esse tipo de coisa, vai 6, 8, 10 anos. Para a pessoa ter uma noção. Hoje não, as pessoas querem reaprender tudo com 10 segundos, 15 segundos num vídeo de TikTok. Porra, não faz sentido. Mas e aí? É aquela velha história. Vai de cada um, tá? Querer ter noção das coisas realmente como é que estão, ou querer viver assim, achando que eu sou pseudo-inteligente, que eu vejo um vídeo do TikTok, um vídeo ali, seja lá onde que for, eu aprendi. Você tem um certo conhecimento, você não tem a expertise daquilo ali. E eu conheço muita gente, com isso que eu falo assim, muita gente vem nesse tipo de comentário no canal, tentando passar essa expertise que não tem. Só pelo tipo de linguajar que usa, só pelo tipo de escrita que usa ali, e a forma que escreve, já dá para você sacar que a pessoa não tem expertise. Mas tenta passar que tem. E aí? Então tem muita coisa assim que tem que se levar em conta. Porra, tem que se levar em conta. Eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, tá? Mas, pô, vamos colocar a mão na consciência, tá? É aquela velha história. Aí seria hipocrisia minha querer passar um vídeo desse jeito, tá? Só passar os números do Japão para você. O Japão tá assim, tá? Porra, se vira. É o que muito canal faz. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, porque se eu tivesse esse tipo de explicação que eu dou para você na minha época, quando eu comecei de DKSEG, pô, eu tinha evitado muito dor de cabeça para mim. Tá? Tanto que hoje em dia minha esposa vê certas dicas que eu dou para ela. Vocês podem perguntar para ela depois, não precisa perguntar para mim, tá? Não precisa falar para mim, pergunta para ela, que eu passo para ela, que ela se livra de cada enrascada que vocês não fazem ideia. E aí, tá? A gente passa só com o salário dela, que eu não estou trabalhando, tá? Só com o salário dela, isso aí a gente passa bem. Determinados meses aperta muito. Mas graças a Deus nós estamos conseguindo levar. Tem gente que é solteira e não consegue levar a vida que nós dois levamos. Por quê? Graças a Deus ela nunca precisou de pegar um vale na fábrica. Ela nunca precisou pedir um empréstimo. Tem gente que chega no final do mês solteiro que não consegue pegar, tem que pegar vale. Porque não consegue passar um mês. Aí é o que eu falo. Aí é a hora que entra a expertise da pessoa. Né? Mas, vida que se segue. E você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Porque você vai fazer parte da minoria que quis um certo entendimento que grande número das pessoas não vão ter. Porque essas pessoas não vão assistir o vídeo até o final, que eu tenho certeza. Tá? Mais uma vez, arigatou gozaimasu. Tá, você tem o meu respeito. Só não tiro o chapéu pra você porque eu não tenho. Tá? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.